Capítulo 118 Estabelecendo o Poder, Parte 1. Os corações daqueles abaixo que observavam aceleraram. Ninguém pensava que um jovem apenas no 8º rank do reino consolidado teria tal velocidade e movimentos habilidosos. Movimento invisível da fumaça era uma habilidade semi-mortal, mas Zhao Feng tinha treinado para o nível ápice. Era raro até mesmo no clã alguém que treinou uma habilidade semi-mortal para o nível ápice. Cabelos, arte marcial semi-mortal é a mesma que a arte marcial semi-sagrada. Além disso, tinha sido fundido com a posição fluxo do vento, que atualizou seu nível por pelo menos metade de um rank. Mesmo Ji Fengyun ficou assustado por Zhao Feng. Dedo estelar. Zhao Feng apontou o dedo e lançou um fluxo de luz, que envolveu Ji Fengyun. Estilo moinho de vento destrutivo. Ji Fengyun exclamou quando uma leve luz azul girando em seu corpo como um moinho de vento, então ele apareceu fora e formou um tornado ao redor de seu corpo. Estrondo. Um baque profundo soou quando uma onda de poeira surgiu no ar. Os espectadores abaixo mantiveram suas respirações enquanto se concentravam na plataforma. Sob a poeira, uma figura estava tão quieta quanto o Monte Tai, como se estivesse imóvel. A figura de um jovem foi empurrada dezenas de metros no ar antes de girar em um círculo completo e pousar no chão. Que força interna terrível! Surpresa brilhou nos olhos de Zhao Feng quando ele pousou no chão. Embora ele não usou toda a sua força naquele momento, o desempenho de Ji Fengyun ainda estava fora de suas expectativas. A força interior de alguém a meio passo do reino ascensionado era muito mais forte do que a de um 9º rank. Era uma força interna de maior quantidade e tinha sido condensada. Zhao Feng estava apenas no 8º rank do reino consolidado. Se não fosse por sua técnica parede de prata ter atingido o ápice 8º nível e que seu corpo era resistente, o movimento só então teria ferido ele. Na plataforma, Ji Fengyun estava no mesmo lugar, enquanto ele ria friamente. Pirralho de sobrenome Zhao, você é apenas um pouco mais forte do que eu pensei. Mas se esta é toda a sua força, então você nem tem o direito de pegar meus sapatos. A respiração de Zhao Feng ficou apertada quando ele semi-fechou os seus olhos. Agao. Os discípulos externos abaixo soltaram um suspiro, mas o choque ainda permanecia em seus rostos. O intercâmbio foi muito rápido. A velocidade de Zhao Feng excedeu as expectativas de todos e alcançou o meio passo do reino ascensionado. Expressões de surpresa apareceram nos rostos de Xiaoyun e Menxiang. Talvez, apenas talvez, Zhao Feng tenha alguns truques na manga que lhe deram a confiança para vencer. Quando a multidão soltou um fôlego, a situação mudou mais uma vez. Vulto do vento caótico. Turbilhão de vento. Uma forte e destrutiva força interior surgiu e formou um turbilhão, então foi em direção de Zhao Feng como um dragão. Naquele momento, quase ninguém viu onde Ji Fengyun estava. Ele havia fundido a habilidade mortal vulto do vento caótico em suas mudanças do moinho de vento. As duas habilidades mortais de nível baixo complementam-se mutuamente e a potência e a velocidade atingiram o auge do reino consolidado. A fusão perfeita entre ataque e velocidade, parece que Ji Fengyun tem o direito de ser arrogante. Os discípulos externos abaixo exclamaram. Sob esse caótico movimento, Zhao Feng sentiu como se ele fosse uma folha sendo soprada ao vento. Barreira de contenção prateada. Uma imagem brilhante como de uma parede presa no chão.
O primeiro ataque não foi capaz de romper a defesa de Zhao Feng, defesa e força dele era muito mais forte do que o esperado. A técnica parede de prata já era uma das melhores habilidades mortais de nível baixo e a técnica de respiração de retorno fez a sua força interna mais densa do que aqueles do mesmo nível e ter a capacidade de dissolver a força interna dos outros. Obviamente, a diferença no cultivo não podia ser ignorada. Se tudo o que Zhao Feng fizer for apenas se defender, ele seria eventualmente atropelado por Ji Fengyun. Turbilhão de vento. O movimento Ji Fengyun começou a empurrar Zhao Feng de volta. Barreira de ar prateada. Um leve brilho prateado transparente apareceu no corpo de Zhao Feng e ele enviou uma aura profunda e forte. Um forte barulho foi ouvido quando a barreira prateada ondulou e se tornou instável, mas ainda conseguiu bloquear o ataque de Ji Fengyun. Ji Fengyun tinha atacado primeiro, mas ele não pressionou Zhao Feng como esperado. Posição fluxo do vento. Posição do tornado. Primeiro movimento do dedo estelar. Zhao Feng imediatamente retaliou e usou a posição fluxo do vento e a posição do tornado ao mesmo tempo. Ele usou a posição fluxo do vento porque aumentaria a velocidade de seu ataque e acompanharia a velocidade de Ji Fengyun. A postura do tornado foi compreendida entre 70% a 80%, 20% a mais do que a última vez. Mas essa não era a parte mais aterrorizante. E sim o primeiro movimento do dedo estelar. O dedo estelar atingiu o 7º nível, que era o mais alto. O ataque de dedo era como um meteoro depois de se fundir com a postura do tornado. Boom! O ataque de Zhao Feng atravessou a barreira defensiva de Ji Fengyun e fez com que o último perdesse a compostura e recuasse. Esta foi a primeira vez que Zhao Feng forçou Ji Fengyun a recuar. Ji Fengyun foi forçado a recuar. A mudança chocou os discípulos externos. Ao recuar, Ji Fengyun circulou sua força interna ao redor de seu corpo, tentando retaliar. Mas isso o fez desacelerar e algumas falhas aparecerão. O afiado olho esquerdo de Zhao Feng viu isto e ele imediatamente usou seu dedo estelar. Neste momento, independentemente se for ataque ou movimento, o dedo estelar chegou a um nível sem precedentes. Dedo estelar era uma arte marcial de nível superior cuja força poderia ser comparada com as habilidades mortais de nível baixo e quando treinada para o 7º nível, poderia facilmente derrotar aqueles do 9º rank. Embora isso fosse o que aconteceu no mundo mortal e não no clã, isso ainda mostrava quão poderosa era essa habilidade. Zhao Feng também tinha fundido sua posição do tornado perfeitamente no dedo estelar, que fez seu dano atingir um novo nível. Posição do tornado. Dedo estelar. Zhao Feng manteve o ataque enquanto ele tinha a vantagem e ele apontou para as falhas de Ji Fengyun. Ao mesmo tempo, Zhao Feng fundiu as duas habilidades fazendo com que seus ataques fossem ainda mais ferozes. Este pirralho estava conservando sua força. Ji Fengyun ficou chocado e zangado ao mesmo tempo. Não só ele era incapaz de retaliar, ele tinha sido suprimido ainda mais. Ele foi empurrado para trás por Zhao Feng antes, mas ele não queria recuar, então ele tentou mudar a situação usando seu cultivo como vantagem. Mas o resultado foi os ataques de Zhao Feng se tornaram ainda mais ferozes e capturou as pequenas falhas que apareceu nele. Deng! 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 Na plataforma, a figura esfarrapada de Ji Fengyun foi empurrada para trás continuamente. Essa cena fez os discípulos externos olharem em choque.
O que está acontecendo? Jifeng-yun está sendo reprimido. Seus olhares se voltaram para Jifeng-yun, que estava recuando. Não só os discípulos externos ficaram atônitos, como também surpresa brilhou nos olhos do diácono Qiu. Esses novos discípulos, como Xiaoyun, Yunmengxiang, Liu Yuer e companhia, todos se transformaram em pedra. Obviamente, ser classificado em 13º significava que o movimento assassino de Jifeng-yun não era tão simples para ele ser empurrado por alguém do 8º rank do reino consolidado. Explosão do moinho de vento. Uma poderosa força interior surgiu de Jifeng-yun, ela girou furiosamente e depois se condensou e explodiu. Boom! Uma grande explosão soou enquanto uma onda de ar envolvendo tudo em um raio de 10 a 20 metros. Um buraco grande foi deixado na pedra preta, que era muitas vezes mais forte do que o aço normal. As duas figuras foram separadas vigorosamente pelo movimento. Teng. Zhao Feng fez uma cambalhota no ar e ele pousou no chão. Distante, a figura de Jifeng-yun também estava no chão enquanto seu peito se movia ligeiramente, alguns buracos podiam ser vistos em sua camisa. A força de batalha desse pirralho é aterrorizante. Parece que Jifeng-yun não ganhou vantagem. Os espectadores assistirão à discussão. Esperem. Um dos discípulos a meio passo do reino ascensionado disse profundamente, mesmo que a velocidade e ofensiva de Zhao Feng seja forte, como ele não poderia ter sido ferido? Isso só é possível se... A pessoa que falava era o discípulo interno substituto que fora desafiado antes, Xiaoyun. Através de seu aviso, muitos outros perceberam isso também. A não ser que, a técnica de fortalecimento corporal de Zhao Feng tenha atingido um nível onde possa contrariar os do 9º rank. Wang Yang, que desafiou Xiaoyun, disse. Está certo? Ele se concentrou principalmente no fortalecimento corporal e ele atingiu um nível semelhante ao de Ouyuan. Isso lhe dá a capacidade de lutar contra alguém a meio passo do reino ascensionado e não se machucar, Xiaoyun disse com confiança. Os dois cultivadores a meio passo do reino ascensionado descobriram uma das cartas escondidas de Zhao Feng. Quanto mais subir o fortalecimento corporal, mais difícil seria fazer um avanço. Era extremamente raro alguém treinar uma técnica de reforço corporal mortal para o nível onde poderia contrariar os do 9º rank. Dos 20 melhores discípulos externos, havia apenas 3 que tinham feito isso. E dos 3, o corpo de Ouyuan era o mais forte. Com apenas seus músculos, ele poderia dominar os do 9º e os do ápice do 9º rank. Isso termina aqui. Eu só usei 70% da minha força naquele momento. Em seguida, você enfrentará minha vingança. Uma luz fria brilhou nos olhos de Jifeng-yun quando ele liberou uma aura poderosa, que fez o vento assobiar. Essa aura estava muito perto do reino ascensionado. A expressão de Zhao Feng tornou-se séria. Todo mundo sabia que Jifeng-yun se tornou sério agora. Palma divisor de águas do moinho de vento. Uma luz azul condensada surgiu da palma de Jifeng-yun e circulou em alta velocidade. Quando aquela palma foi empurrada até mesmo o ar começou a zumbir. Aquela palma parecia que poderia dividir rios e revirar as nuvens. Meu Deus! Ele aprendeu isso. O manual do moinho de vento deve estar muito perto do 10º nível para controlar este movimento. A expressão de Xiaoyun mudou dramaticamente.